Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz, dá um glória. Que bênção. Que o Senhor seja louvado por esta oportunidade. Louvado seja Deus pela vida do nosso pastor presidente, pelo convite. Estamos aqui ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Deus abençoe o pastor Enos, os obreiros, toda a diretoria do nosso campo. Vamos abrir a nossa Bíblia, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17. A partir do versículo 16. Mateus 17, a partir do versículo 16. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E respondeu Jesus ao demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, lhe em particular disseram: por que não pudermos nós expulsá-los? Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu quero nesta noite falar com os irmãos sobre a fé. Ela exigirá de você disciplina. Diga: a fé que exige disciplina. Irmãos, tem dias que as coisas não funcionam como nós esperamos. Tem dias que, mesmo com toda a nossa experiência, as coisas não acontecem como nós programamos. E por muitas vezes nós insistimos, mas não acontece como nós estamos planejando. Eu acredito que isso já aconteceu com muitos de nós. Mas é importante entender que Deus está sempre no absoluto controle de todas as coisas. Se eu posso ouvir um amém? Mesmo que as coisas não funcionem do seu jeito, vai funcionar do jeito de Deus. E é importante dizer para os irmãos que o Senhor sempre está nos disciplinando. E quando eu falo disciplinar, estou querendo dizer que Deus sempre está nos ensinando. Diante daquilo que às vezes não funciona como nós esperamos. Portas que se fecham, né? E nós às vezes estamos questionando, mas é Deus dizendo para nós que tudo tem um tempo determinado. E às vezes a prova, a situação, ela vem justamente para nos humilhar, né? E nós sentimos até humilhado diante da situação, não é assim, irmãos? Meu Deus, por que é verdade? Mas Deus está nos disciplinando sempre. O texto que nós lemos aqui, nós vemos os discípulos que estavam caminhando com Jesus, mas mesmo o tempo que eles tinham de experiência com Jesus não foi suficiente de expulsar aquele mal que estava naquele jovem. Então aqui nós aprendemos uma lição, que a cada dia Deus vai nos ensinando e nos tornando melhor. Não melhor na nossa visão, melhor na visão de Deus. Deus está nos fazendo crescer, amadurecer. E como Deus faz isso? Através da fé.
Nós cantamos hinos aí, muitas vezes mencionando que a fé ela é aprovada. Os irmãos acreditam que a fé é aprovada? É assim, nós não cantamos louvor aí que a fé é aprovada? A fé, de fato, ela é provada, irmãos. Muitas vezes não basta ter apenas fé, não basta apenas orar, é necessário agir com disciplina. Senão as coisas não acontecem. Até porque a fé, ela fala também de uma ação. Eu digo que eu tenho fé, mas eu não estou agindo na medida que eu acredito. Essa fé vai demonstrar diante da situação que nós estamos vivendo, não é verdade? Se eu não estou agindo naquilo que eu acredito. Isso está em todo o nosso contexto de fé. Desde o momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando você levanta a sua mão e diz, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, Ele é o meu Salvador e o meu Senhor, eu estou declarando em público que eu acredito na obra que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Amém? É uma declaração. Só que não basta apenas levantar as mãos e aceitar Jesus num culto como esse. É necessário caminhar pela fé. E esta fé será provada amanhã, depois de amanhã, o mês todo, o ano todo. Os anos estão passando e a fé será provada. Então, nós colocamos aqui um paletó e gravata e vim para a igreja, eu digo sempre que é a parte mais fácil. O desafio é amanhã de manhã, quando você levanta e você vê muitos obstáculos que você precisa encarar e você precisa crer que Deus é poderoso para mudar essa situação e reverter o quadro. Quem pode levantar a mão e está entendendo a palavra? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. É a mesma coisa quando alguém resolve, fazer uma disciplina para emagrecer, não é? Aquele que gosta de tomar, como eu, um café com açúcar, e hoje, pela disciplina, eu já não tomo café com açúcar. Eu acostumei a tomar café sem açúcar. Quem está comigo aqui nessa causa? Eu acho que é pouca gente, né? A maioria gosta de café com açúcar. Só que, irmãos, e é gostoso, de fato, não estou falando aqui se é prazeroso ou não é. Claro, quem que não gosta de tomar um café com açúcar? Quem que não gosta de comer um bolinho recheado, cheio de açúcar, cheio de chocolate? É ou não é? Mas quando você precisa se disciplinar, que você foi intimado para retirar o açúcar da sua vida. E aí, mesmo você gostando ou não gostando, tem que. Aí você vai ter que pensar sobre uma disciplina. O primeiro dia, o café vai estar amargo. Na verdade, ele vai continuar amargo. É assim ou não é? Mas você sabia que com o tempo o seu paladar ajusta? Assim é a vida do crente, irmão. Aleluia. Tem coisas que você, com o tempo que vai passando, não te incomoda mais. O irmão está criticando, está falando, você não se incomoda mais. Porque basta a sua fé com Deus. Por quê? O irmão, muitas vezes, não está com você tomando o café amargo. Não é? Diga assim bem forte, quem sabe se o café amargo é quem toma ele. Então é muito fácil criticar, irmãos. É muito fácil falar.
Mas eu quero ver quem está tomando o café amargo. Mesmo gostando ou não gostando, tem que tomar. Às vezes a gente ouve uma palavra e a gente gostaria de ouvir alguma coisa segundo, né? Tem um povo aí que fala de Nutella, não é? Uma expressão até né? Os irmãos estão me entendendo. Nutella é gostoso, não é, irmãos? É, não é? Chega a descer assim com aquele sabor, te dá um prazer, não é verdade? Aí tem gente que fala assim, eu não gosto de comer chocolate 70%. Ou é o cacau, né? Obrigado. Por quê? Aí eu prefiro Nutella, porque Nutella é doce. Aí você vai lá no nutricionista, eles falam, é melhor você tomar para a sua saúde o chocolate lá com cacau. Melhor tomar amargo, né? Você lembra das ervas amargas lá quando o povo saiu do Egito? E Deus falou que era necessário? Era gostoso, irmão? Mas era propósito de Deus. O desafio, irmãos, dessa fé, que nós somos provados, é que às vezes nós temos que comer aquilo que nós não gostamos, aceitar aquilo que nós não queremos, se queremos se dar bem. Se queremos que as coisas se ajustem. É como a palavra, né? Às vezes está amarga, mas lá a Bíblia fala, né? Que ela é como um mel. Vai aceitando o que Deus quer hoje, irmãos. Mesmo que você não está entendendo nada, está amargo, pastor, está amargo. Pastor, está azedo demais. Daqui a pouco Deus muda tudo e as coisas acontecem. Pois o texto diz que os discípulos por muito tempo tentaram expulsar o demônio que estava na vida daquele jovem e não conseguiram. Diga, eles não conseguiram. Às vezes a gente não consegue, irmãos. Quem falou que a gente tem sucesso toda hora? Quem falou? É momento que você vai orar. Às vezes o pregador está pregando aqui, Deus está curando aqui. Quem crê? O pregador está pregando aqui uma palavra de bênção na sua vida. Mas só Deus sabe a vida que está, a prova que está na vida do pregador. Mas você está aqui pela fé, abrindo a tua boca. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é ativada através da palavra. Sem a palavra, não dá, irmãos, para ativar essa fé. E os discípulos quiseram entender por quê. Por que não funcionou? Aí Jesus direcionou eles. Que vocês têm uma pequena fé. Diga pequena fé. Interessante que nós encontramos Jesus mencionando aqui pequena fé. Lá para a mulher cananeia, depois dela insistir, né? Insistiu, os irmãos conhecem o texto. Ela insistiu muito, porque ela queria a benção. Ela queria ver a casa dela mudada. Eu estou dizendo aos irmãos que a fé é aprovada. Amém? A fé é aprovada ou não é? Aquela mulher insistiu ou não insistiu? Ela tinha tudo para desistir, não tinha? Mas ela fez o quê? Ela não desistiu, ela insistiu. A fé dela foi provada. Jesus até mesmo respondeu, não é bom dar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Mas ela acreditou. Ela acreditou. Eu sei que a minha bênção está na tua mão, Senhor. Quem está entendendo esta palavra e acredita que Deus... Se você diz que tem fé, ela será provada. Jesus olhou para aquela mulher e disse, mulher,
grande é a sua fé. Para os discípulos aqui, Jesus falou que eles tinham pouca fé. Mas para aquela mulher, Jesus falou: mulher, grande é a sua fé. Agora é fácil, presta atenção nisso, é fácil você amanhecer com uma fé grande assim? Me responda, irmãos. Eu estou falando aqui que é fácil? Não é fácil. Não estou dizendo para os irmãos que é fácil você estar com uma fé imensa, grande, e as coisas acontecerem. Então é um processo. Vamos pensar sobre isso. E com isso, esse entendimento, esse ensinamento está naquilo que Jesus falou sobre aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as praticam. Diga comigo, aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor. Está lá em Mateus capítulo 7, né? Aí ele diz assim: eu vou fazer uma semelhança ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí a Bíblia diz que Jesus menciona: olha, esse que construiu a casa sobre a rocha, veio o vento, veio as dificuldades, veio a chuva. Olha quantas coisas que Jesus menciona que vem para provar a fé. Só que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, veio toda a provação, mas a casa não. Repita mais uma vez: a casa não. Diga assim: mesmo que vem prova, eu não vou cair, porque eu fiz a minha fé fundamentada sobre a rocha. Pegou? Pegou? Eu estou dizendo para os irmãos que a fé ela é provada, ela é testada. Vem a tempestade, vem a dificuldade e as tribulações, mas quem está fundamentado em Cristo, que é a rocha, não cai. Mas Jesus continua dizendo que aquele que construiu a sua casa sobre areia, veio todas essas dificuldades e ele diz que a casa caiu. É aí que a gente identifica, irmãos, que muitos chegam e não ficam. Porque muitas pessoas, às vezes, estão e não estão mais. E quando eu digo não estão mais, eu estou falando de estar aqui. Estou falando em Cristo Jesus. Porque existem pessoas que entregam a sua vida a Jesus hoje, ou até caminha 30 dias, 1 ano, ou 2, o que seja mais. E às vezes recebe até unção de obreiro. Se você dá uma procurada aí, irmãos, na sua vizinhança você vai encontrar muito cooperador, diácono, presbítero, pastores, evangelistas, mulheres que oraram no ciclo de oração, muitos que tocaram na igreja e não querem mais estar na presença de Deus. Eu estou falando de uma fé fundamentada em Jesus, que mesmo que venha a luta, alguém te desafie, faça cara feia para você, não goste de você, e daí? O seu negócio é com Deus, é com Jesus. Não, esta palavra é só para crente que entende, compreende, que precisa continuar. Diga: eu preciso permanecer, continuar. Quando a gente estuda o capítulo 15 de João, Jesus falando sobre a videira verdadeira, você vai ver a palavra permanecer ali durante
Muitas vezes. Você vai encontrar pelo menos 12 vezes a palavra permanecer em Jesus. Da importância que é você estar em Cristo, fundamentado nele. Quem estiver em mim, quem estiver na palavra, quem permanecer, tudo que pedires em oração, eu o farei. Amém? Aí explica por que não aconteceu aqui para os discípulos, no capítulo 17 que nós lemos. Porque a fé não foi suficiente, foi o que Jesus falou. No entanto que Jesus fala sobre disciplina, porque ele fala que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Mas se a gente gosta de Nutella, pastor, você vai tocar nesse assunto de novo. Às vezes, não vou dizer às vezes, né? Muitas vezes você vai precisar fazer um propósito com Deus. De jejum. Pastor, 7 dias é o suficiente? Às vezes não. Às vezes você vai ter que aumentar a dose. Pastor, 14 é suficiente? Às vezes não. Pastor, como que dimensiona isso? Só Deus. Diga assim, só Ele sabe o tempo. E aqui eu quero que você pense sobre isso, sobre tempo. A fé nesse pensamento do tempo. Porque não adianta você ter fé hoje e não ter fé amanhã. Não adianta você ter fé hoje e amanhã e esquecer da tua fé daqui 30 dias. Não adianta você dizer que tem fé 30 dias, daqui 1 ano você desiste da fé. Eu estou falando de uma fé que não desanima. Mesmo passando o tempo, diga a fé que espera. Salmo 40. Esperei com paciência. Ele teve que ter fé ou não teve? O salmista no Salmo 40, esperei com paciência. Ele teve que ter muita fé para ter essa paciência aí. Quando Jesus está falando essa parábola, ele está falando sobre a fé, a estrutura dessa fé, que ela é provada. Aquele que constrói a casa sobre a rocha, diga assim, ele gastou tempo. Mais uma vez, ele gastou tempo. Mais uma vez, ele gastou tempo. Irmão, pastor, o senhor que é um construtor, dá para construir uma casa com toda a estrutura firmada, vai lá, tem que cavar, não é? Para fazer o alicerce, assim, ó. O alicerce é o quê? Diga, para fazer um alicerce bem fundamentado, gasta tempo. Dá uma cutucadinha nesse crente que está do seu lado e fala, tem que gastar tempo. Qual a diferença destes dois que construiu aqui? Eles construíram no mesmo lugar, irmão. A questão é que um começou a construir por baixo e o outro começou por cima. Pegou? A diferença, se você não pegar esse mistério aqui, irmão, aleluia. Estão construindo no mesmo lugar. Um gastou mais tempo. Começou por baixo. Diga, começou por baixo. Diga, num lugar aonde muita gente não está vendo. Diga, quem está passando
não está vendo eu cavando buraco. Quem está passando nem sabe quantos buracos você cavou. Porque tem gente, irmão, que só sabe entulhar os poços, né? Ai, meu pai, por que eu tenho que falar essas coisas? O Isaac está lá, não é? Desentulhando os poços, que tinha uma herança, mas teve alguém que foi lá e, ó, deixa eu entulhar. Porque tem gente, irmão, que só serve para entulhar os poços. Tem gente que não quer gastar tempo com Deus. Porque eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de gastar tempo com Deus. Não é gastar tempo com fofoca, falando da vida dos outros, não, eu estou falando de vida com Deus, de relacionamento com Deus. Ninguém está vendo, irmãos. Ninguém está vendo você fazendo o alicerce. Aquelas noites mal dormidas. Quantas lágrimas. Jesus te trouxe aqui hoje para mexer com você. Tem um hino que a gente canta aí, né, irmão? Me ajuda aí, vê agora. Mexe com a minha estrutura, não tem? Tem ou não tem? Vocês me lembram? Hã? Mexe, entra na minha. Meu papai, vocês nem sabem de nada. Aí Jeová vai mexer. Mexe com a minha estrutura, ó. Você nem sabe de nada, irmão. Quando Deus começa a mexer na estrutura, aí quer deixar. Jesus. Dá aquela respirada forte assim, ó. Só Deus sabe. Só Deus sabe que não está sendo fácil. Mas Deus está te dando vitória. Deus está te dando vitória. Não fica preocupado com o público, não. Eu não estava nem sabendo que eu ia pregar hoje, irmãos. E estou aqui pregando. E sabendo agora à tarde. A gente tem que estar pronto, né? Preparado. É por isso que Deus te testa, por isso que Deus te prova. Pastor, por que eu estou passando essa prova? Nem sei porquê. Deus sabe. Tem coisa grande chegando por aí. Pastor, eu não estou pronto. É por isso que você está sendo provado, porque você não está pronto. Por isso que você está passando por essa tempestade, porque você não está pronto. Mas eu tenho que construir um edifício, mas eu tenho que gastar tempo no alicerce. Tempo com Deus, oração, fazer jejum, renunciar a alguma coisa. Eu tenho que disciplinar a carne. Tenho que deixar de comer Nutella. Comer chocolate amargo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Diga, tudo é para o bem daqueles que entendem o propósito de Deus. Essa prova não vem para te matar, não. É porque Deus quer. Não vem para matar, não. É Deus trabalhando em você. Diga, Deus, bata no peito. Diga, Deus está trabalhando em mim. E Deus trabalha aí, trabalha aqui,
trabalha aqui no altar, trabalha aí na vida dos obreiros. Diga, Deus faz o jeito que Ele quer. Abraão estava pensando que a sua descendência era o mordomo. Aí Deus falou, não, dá uma saidinha aí, dá uma contada nas estrelas. Assim será a tua descendência. Um homem já velho. Tanta provação, tanta luta. Tem hora que a gente acha, meu Deus, eu acho que não vai acontecer mais nada não. Aí Deus olha e fala, não, eu tenho promessa. Eu tenho algo para fazer ainda. Dá uma sacudidinha nesse crente e diga, eu tenho algo para fazer ainda. Deus vai fazer algo grande na sua vida. Aleluia, aleluia, levanta a cabeça. Aí a Bíblia diz que Abraão acreditou, ele creu. Ah, Jesus. E aquilo foi imputado como justiça. O Abraão é conhecido como o pai da fé. A fé dele foi provada ou não foi? Porque teve um momento que o Senhor, mesmo dando Isaac, falou, eu quero o teu Isaac. E aí? É a fé aprovada ou não é? Mas peraí, não foi Deus que deu? Por que ele está pedindo de volta? A fé é aprovada, irmão. Você está disposto para devolver aquilo que Deus já lhe deu? Meu pai, isso aqui é muito forte. Eu vou repetir. Você está disposto a devolver para Deus aquilo que Ele mesmo lhe deu? Abraão se levantou e foi em direção ao Monte Moriá, fazer aquilo que Deus falou. Porque ele creu, ele acreditou, que aquele que prometeu é fiel naquilo que ele fala. Deus está no absoluto controle da nossa vida. Ele sabe o que Ele pede para nós. Apenas faça, obedeça, e Deus operará o impossível na sua vida. Os demônios vão ter que bater em retirada. Os obstáculos vão sair da tua frente. Os montes vão sair da tua frente. E Deus vai mostrar para você que Ele é o grande, que Ele é o poderoso, que é Ele que faz. Mas gaste tempo com Deus. Não se preocupe com a aparência. Porque o que adianta o edifício estar sendo construído sobre areia e de repente tudo isso vir para o chão. Já estou com meus para lá de 50, com cara de 40. Não dá mais para ficar ouvindo qualquer coisa e desistir da fé. Não dá tempo. Olha para esse irmão aí e fala para ele, irmão, não dá mais para desistir. Você foi muito longe para desistir agora. Diga para ele, já estou terminando, já estou entregando o microfone. Diga para ele, não dá para desistir agora. Você foi tão longe. Para de dar ouvido a vozes que não ouvem a Deus. Aleluia. Deixa Deus agir, deixa Deus operar. Quem crê nessa palavra, aplaude o Senhor porque Ele merece.